Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Sobre a Mesa. Aqui, a fé vira conversa. Eu sou a Alicia e a Michelle, estamos aqui mais uma vez para um novo podcast, né, Michelle? E qual é o tema de hoje? Somos uma igreja em células. Está começando Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Sobre a Mesa, um espaço de comunhão e reflexão. Aqui, a fé vira conversa. Sobre a Mesa. Sobre a Mesa. Estamos com os nossos convidados, pastor Ronaldo, pastora Roberta, Ronaldo da Betinha, Betinha do Ronaldo, eles que são pais da Elisa, do Rafael, sogro e sogra da Giga. Sim. São também os coordenadores das células aqui na Igreja Mosaico. Se apresentem. Olha, você já apresentou a gente, né? Porque eu sou o Ronaldo da Roberta. Mais importante. Não é? E eu, a Roberta do Ronaldo. Isso mesmo. É com alegria que a gente está aqui, muita alegria mesmo, porque poder falar daquilo que a gente vive desde sempre, falar sobre célula, porque a célula começa dentro de casa, né? Dentro da nossa casa. Então a célula, ela não vai surgir apenas na igreja, mas sobretudo dentro da nossa casa. Sim. O Ronaldo e Roberta, eu vou explicar como funciona. A gente pergunta, vocês respondem rápido, os senhores, para eu poder falar mais. Entendi. Então, vocês ficam assim, funciona. São as regras desse podcast. As regras da Alicia. Aí é difícil, porque a gente pode falar muito. A gente, nós dois, né, Ronaldo? Eu já prefiro falar assim, sim, não. Mas olha, Betinha, para os íntimos e para você que está em casa e está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo no Spotify, estamos sobre a mesa, então vocês podem ficar à vontade. Temos cafezinho, suco, bolinho da confeitaria Café com Leite, da Fatinha e da Vivi. Temos também para vocês tomarem nessa caneca maravilhosa da Larissa. Quem, gente? Larissa, da Eita Fiz Arte. Hoje a Larissa está aqui nos bastidores com o Léo e com o Davi. Nossos patrocinadores. Isso mesmo. Fiquem à vontade, porque estamos sobre a mesa. Como eu sempre digo, pega ela, Jesus. Ronaldo, então, o que é célula? A célula é um modelo bíblico. Então, o que é célula? Para quem nunca ouviu falar de célula. A gente tem que olhar para a Bíblia. Tudo que a gente disser sobre assuntos da igreja, da palavra de Deus, Jesus, Deus, célula, a nossa referência é a palavra de Deus, é a Bíblia. E o tempo todo na Bíblia nós vamos ver a referência de a comunhão dos irmãos de casa em casa. Atos, capítulo de número 2, talvez seja o maior texto de referência. E quando a gente olha para a história da igreja, durante os dois primeiros séculos, né, o século I, século II e meados do século III, a igreja só funcionava em célula, era de casa em casa. Lá por volta do ano 230, 250 mais ou menos, aí, que a gente vai ter a primeira igreja, a igreja lá na Síria, mas até essa data a igreja só funcionava em célula, que era conhecido, né, em latim como Domus Ecclesia, que era a igreja que funcionava dentro das casas. E você vê, fazendo uma analogia com a medicina, você vê a célula é uma pequena parte que dali surge tudo, né? Do nosso corpo surge tudo, né? É verdade. Nosso corpo é um conjunto de células, né? Pode ser chamado também de culto nos lares, né? Algo que é feito ali dentro das casas, partilhando do amor, partilhando da palavra, partilhando daquilo que cada um tem para contribuir com o outro. Sim. Quando nos convertemos, lá nos anos 80, a gente era conhecido aqui em São João del Rei, porque a gente não tinha igreja, a gente não tinha endereço. Não tinha nome, né, a igreja? Não tinha nem nome, então a gente era conhecido na cidade como a igreja que se reúne em lares. Esse era o nome que a gente era conhecido aqui. E no início era que se reunia debaixo das árvores, né? No meio desse período também, quando a gente perdeu o endereço, a gente não tinha mesmo para onde ir, era na rua, embaixo de árvore, na frente da casa de alguém. Então, a gente foi realmente ter uma estrutura física muitos anos depois.
Que bênção. E a Betinha até falou sobre os nomes. Alguns lugares chamam de células, outros lugares de PGs, pequenos grupos, culto no lar. DNAs também, né? E a essência é a mesma, É né? mesmo. Que são pequenos grupos que se reúnem para gerar vida na vida, que são as células. Né? A Betinha gosta de dar um exemplo que tem muito a ver com essa pergunta aqui. O que acontece espiritualmente quando esses pequenos grupos se reúnem? Quando você conta para nós daquela historinha que eu já sei, mas quem está em casa ainda não sabe, Mas eu do gosto de purê ouvir de de novo, batata. né? Purê de batata. Essa história é muito interessante, né? É de um pastor muito amado, muito conhecido nas redes sociais. Eu, pessoalmente, ainda não conheço, pretendo conhecê-lo. É o pastor Abe Uber, que ele conta a história de que a célula, de que a igreja deve ser como um purê de batata. Não só uma salada que você pega a batata e pica e faz várias coisas, não. É todo mundo junto, né? A partir daquele momento ali, você tira, quando você vai fazer um purê, você tem que preparar aquele alimento, você tem que descascar, tirar as impurezas, depois tem que cozinhar, depois tem que amassar. Depois de tudo pronto, fica tudo junto, não dá para definir qual parte que é qual, né? Vira um conjunto junto, unidos mesmo, né? E assim deve ser as nossas células. Um amando o outro, um ajudando o outro, estando junto o tempo todo, né? Unido nesse amor, para que essa comunhão e a palavra de Deus possa nos unir, né? Não somente o encontro de pessoas, mas a unidade do Espírito Santo estando junto ali para que a comunhão aumente, para que o corpo de Cristo cresça nesse sentido. E foi por isso que a igreja ficou conhecida como cristãos, ou igreja de Cristo. Lá no livro de Atos isso é muito bem explicado, né? Na cidade de Antioquia, porque eles olhavam para aquele povo, eles olhavam para aquele ajuntamento e via um só. E aí aquele ajuntamento de gente diferente, gente vindo de vários lugares, várias formações diferentes, mas quando eles viam aquele povo junto, eles viam um só. Por isso que lá em Antioquia eles receberam o nome de cristãos. Por volta do ano 47 da era cristã. Cristãos, porque todos eram de Cristo. Ali não tinha quem era maior ou melhor, o mais rico, o mais pobre, o mais capacitado ou menos capacitado. Todos somos um. Né? E é o que a Roberta falou, que é do purê. É a batata. Depois não dá para dividir quem que é de quem. Nós somos um só. Que já é o que a palavra ensina, né? Que nós temos que ser um como o Pai é em Cristo Jesus, né? Apenas que Ele é um. Tem uma expressão em Swahili, que é um dialeto africano, que fala uma expressão que é Ubuntu ou Ubuntu. Algumas pessoas falam Ubuntu. Eu falo Ubuntu. Significa, eu só sou porque nós somos. E é exatamente a visão da igreja. A gente só consegue ser o que nós somos hoje em Cristo Jesus porque nós somos um em Cristo. Então, eu só sou o que sou porque nós somos de Cristo. Eu sou apaixonada naquele videozinho dos menininhos do Ubuntu, que é do doce, né? Coloca quem que vai pegar e eles se abraçam e vão todos pegar, porque não faz sentido só um ganhar, né? E aí um Ubuntu. Ô Ronaldo, o que acontece espiritualmente quando a gente reúne em pequenos grupos? E você já viu alguém ser transformado na célula? Sim. Porque, assim, quando a gente olha da perspectiva dos relacionamentos, né, a gente vai para a igreja. Vamos começar primeiro, vamos partir do princípio da igreja. Ali na igreja, as coisas não são pessoais, elas são genéricas, de um modo geral. Na grande igreja, no grande ajuntamento, você não tem um nome, você não tem um endereço, você é mais um. Você não faz falta, né? Você não faz falta, não é? Mas, do ponto de vista dos relacionamentos, numa célula, num pequeno grupo, ali você conhece cada um pelo nome, você conhece a história. E isso faz todo sentido para a caminhada cristã, porque a gente não é mais um, muito pelo contrário. Porque se eu não for hoje na minha célula, e a gente está vindo de uma célula agora, se eu não for na minha célula, as pessoas vão sentir a minha falta, eu vou sentir a falta daquele que não foi. E aí, imediatamente, a gente vai querer
por que essa pessoa não veio, né? Então, espiritualmente faz toda a diferença, porque esse sentimento de corpo de Cristo... Pertencimento, né? pertencimento, não é? Então, a célula é essa expressão do amor de Deus sendo vivida na prática mesmo. E aí, na célula, a gente vai ter essa oportunidade, assim, de Atos 2, do partir do pão, porque era isso que acontecia lá no passado, né? Da oração, porque quando você está no templo ali com muita gente, você não vai pedir uma oração ali. Talvez a gente até pensa, né? Eu vou pedir uma oração quando o culto acabar para determinado irmão. Aí o irmão já foi embora, já acabou. Então não era. Mas na célula não, você já está ali e já fala, ora por mim. Tá vendo? A célula é um lugar seguro, não é? E embora você não sentir falta, porque a gente ainda é uma igreja menor, então nós somos poucos, a gente consegue ainda sentir falta de quem não veio, mas muitas igrejas que têm céu são igrejas grandes, então não é nem por não fazer falta, é porque não consegue saber de todo mundo, né? Saber o nome de todo mundo. E nós vamos terminar aqui o primeiro bloco. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. Nesse contexto de célula, por que vocês acham que é mais fácil ter um crescimento espiritual ali naquele grupo, naquele pequeno grupo? Ou não, se vocês realmente acham que é fácil. Às vezes nós estamos aqui afirmando que e não é tão fácil assim, né? Mas vocês acham que é mais fácil acontecer isso? É muito mais fácil. É muito mais fácil por conta da característica, exatamente da característica do grupo menor. Porque ali a gente vai conhecer os dilemas, as dores, as alegrias, e aí a gente vai entender, de fato, a jornada de cada um. Cada um tem uma jornada distinta, cada um tem uma perspectiva diferente da vida, e aí a célula vai garantir com que essas pessoas que são diversas, mas naquele microcosmo ali de compartilhar as dores, os dilemas, as pessoas conseguem, né, se abrir o seu coração e entender que Jesus Cristo fez isso. Porque Jesus, no meio de toda aquela grande multidão, ele sempre tinha 12 com ele. E todas as vezes que Jesus queria ensinar algo com profundidade, com intensidade, ele chamava para a mesa. Um exemplo clássico é a última ceia. Então, Jesus queria ensinar que aquele momento seria, antes da crucificação, seria o último. E aí ele ensina, ele parte o pão, ele distribui, ele fala, esse é meu corpo, esse é meu sangue, isso vai ser dado por vós. Não foi por acaso, não foi assim. Ele poderia ter falado na grande multidão, 5.000 pessoas, mas foi fazer realmente sentido e depois ensinado e vivido, porque o pequeno grupo conseguiu entender e assimilar. E aí a gente, inspirando o pequeno grupo, o grupo maior depois vai ser alcançado. Eu acredito também que com menos pessoas, um acaba se desabafando. Sentindo mais a vontade, sentindo a vontade de compartilhar. E dali ele aprende também a palavra de Deus. E aquilo faz toda a diferença na vida das outras pessoas. Um vai crescendo com o outro, um vai aprendendo com o outro quando vai compartilhando os momentos que ele vive. A gente vê isso nitidamente, a transformação na vida das pessoas, né? A partir do momento que ela participa da célula, que ela frequenta, que ela vai estar junto ali com a gente. E é muito maravilhoso. A gente fica muito emocionado de ver a transformação na vida das pessoas que estão chegando até Jesus, né? Ô Raquel, ô Roberto, ontem eu vi recebi um testemunho, mas muito legal, de uma moça da minha célula, que ela ligou e me mandou mensagem. Falei assim, Lícia, você não acredita? Eu subi um degrau, eles me ligaram para pedir uma oração. Aí, quem sou eu para orar? Então, eu estou vindo na célula, então, assim, agora, quando meus amigos precisam, eles me pedem uma oração. E ela realmente emocionada, e eu ainda fiquei, falei, é exatamente isso. E isso nos traz um comprometimento maior de estar buscando, do conselho que a gente vai dar, que é igual o Ronaldo falou, né? Ser pautado na palavra, né? E que... É o crescer espiritualmente. É uma resposta até dessa pergunta. Não é sobre nós, que é isso, a gente ser permitido, usado pelo Espírito Santo. Está vendo como que a religião afasta? Porque a religião, ela engessa tanto o ritual de estar junto,
Que a religião ela vai te empurrar apenas para um lugar, para um endereço. Qual o endereço? O endereço da igreja. E não é errado, não, é certo estar na igreja. O congregar também é bíblico, né? Porém, ela te afasta no sentido de, olha, tá vendo? Eu não posso fazer uma oração. Só aquela pessoa que está lá no altar que pode, eu não posso. Mas na célula a gente percebe que nós somos importantes. Eu também posso fazer. Sou parte. E o que a Betinha falou é compartilhar. Na célula não tem nem pregação. É a gente partilhar com alguém. E às vezes tem um tema, né? Desculpa, Ronaldo, te cortei. O tema ali que a gente vai discutir, mas às vezes uma pessoa que está sentindo necessidade de contar o testemunho, desabafar, um acolhe, outro... Eu falo que nossa dor é o nosso maior ministério, né? Então, as nossas histórias servem para curar outras pessoas. E a gente sente ali acolhido, né? Com certeza. O que uma célula faz quando uma pessoa está em momento de crise? Como que uma célula pode ajudar nesses momentos? Eu trabalhei muitos anos na assistência social, na prefeitura aqui em São João del Rei. E uma das coisas que a gente mais fez, que eu mais fiz na prefeitura, na assistência social, porque eu trabalhei diretamente com CRAS e com CREAS, né, que é os Centros de Referência de Assistência Social no município. E das atividades que mais dava resultado, e ainda continua dando resultado, eram exatamente os grupos que a gente montava com as mulheres, os grupos de apoio. Então, a gente recebia essas mulheres ali no começo do ano com problemas, com crises, deprimidas, doentes, só que elas eram inseridas num contexto de grupo e ali elas se sentiam seguras para abrir o coração e compartilhar das suas vidas. E a gente, como era um trabalho, a gente precisava metrificar esse trabalho. No final de um ano, a gente tinha que apresentar relatórios. E a gente via, assim, o estágio de evolução dessas senhoras. A célula é a mesma coisa. A célula é esse ambiente de cura, porque ali você percebe que tem outras pessoas com os mesmos problemas, ou talvez até maiores que os seus. Você não está sozinho nesse mundo sofrendo. Você não está sozinho nesse mundo que está cheio de problemas e dilemas, e aí você percebe que a sua dor também é compartilhada com o outro, porque ele também está vivendo problemas. É a vida real, né? Porque às vezes a vida que é mostrada em rede social não é real. E, e quando você vê, a gente não quer que o outro tenha problema, mas quando você vê que o outro tem problema e está lutando, está enfrentando, nos dá força para prosseguir também, né? Inibe essa mentira que é apresentada, né? A pessoa não vou nem contar o que eu estou passando. E na célula essa barreira cai. Eu não posso ter problema, né? Isso é quebrado. Além de acontecer isso que você falou, né, Ronaldo? O paradigma da religião. Qualquer pessoa pode frequentar uma célula. A célula tem uma liderança, tem uma direção, mas eu posso convidar qualquer pessoa, tendo ela uma religião ou não. Até crendo ou não. Mas se ela quiser participar de um lugar seguro, onde ela vai poder conversar, falar, a célula é o lugar para essa pessoa. Para você ver, você vai fazer uma comemoração. O que você faz na comemoração? Você chama as pessoas para sua casa, na mesa, todo mundo ali, no mesmo nível, né? A célula, porque assim, repito, não estou falando mal da religião e da igreja não, tá, gente? Mas o modelo é alguém lá em cima falando para os que estão aqui embaixo sentados. A célula é isso aqui, tá todo mundo... olho no olho, né? Né? Muito perto, muito junto, igual, no mesmo nível, né? A neurolinguística fala sobre isso, né? Você quer estabelecer a comunicação com alguém, que é o rapport, né? Você precisa estar no mesmo nível. Conectado, né? O podcast Sobre a Mesa, quando a gente estava escolhendo o nome, estudando, né? Uma lista de nome, e aí o Léo começou aí, quando ele falou sobre a mesa, e eu falei, sobre a mesa, mas... E aí o Léo me explicando, falando várias coisas que tinha sentido, e primeiro eu falei, não. E aí depois, quando Deus confirmou o nome, foi até porque tudo que a gente faz aqui na Mosaico, a gente tem esse contexto de mesa, de comunhão, né? E realmente, Jesus, ele ensina pra gente o tempo inteirinho. Ô, Michele, uma coisa isso que você falou é muito importante, que as pessoas falam assim, mas todo mundo pode ir à célula, eu preciso ser convidado, então, como que funciona? Qual que é o critério para ir à célula? Precisa estar na igreja, precisa ser convidado? Eu preciso ser batizado? Como que é o critério para frequentar uma célula? Apenas vá, né? Venha Aceitar do jeito que convite. você estiver, né?
Igual a Igreja Mosaico fala, mas que lá você seja transformado. Exatamente. E a pessoa tem que querer, né? Se ela quiser... E uma coisa até que as pessoas sempre falam, as casas estão abertas, a célula não é de quem é o dono da casa. Então, a célula ali, a pessoa oferece a sua casa para que tenha aquele encontro, né? Então, as pessoas são todas muito bem-vindas. E aqui na Mosaico tem várias células. Fala assim, então eu posso ir na célula um dia, uma semana na casa de um, no outro. Você até pode, mas é interessante isso. Eu, pessoalmente, não acho, sabe? Porque a ideia da célula é exatamente isso, é congregar e criar um vínculo. Então, teve um dia, ele me pediu autorização, se podia no Samuel. Aí eu falei assim, você pode, mas aí você me fala qual semana que vai, porque senão eu não sei se você faltou, se você está doente, eu fico preocupada. Vai que você só inventou, né? Então você me avisa a semana que você vai. Mas é exatamente isso. Se cada semana vai, como que a gente sente falta, como que a gente tem o vínculo, né? E você vê, às vezes a gente está num nível de problema que a gente não consegue nem pedir ajuda. Então, se a gente não for atrás da pessoa, então é exatamente isso. O pertencer a uma célula, para as pessoas sentirem falta, para você ter realmente uma intimidade, um relacionamento, criar um relacionamento com as pessoas. Né? Essa questão de visitar outras células é até importante falar. Às vezes a pessoa ela foi convidada uma primeira vez para uma célula. Aí ela foi. Aí foi a segunda. E aí, por algum motivo, e eu creio que esse motivo é algum propósito, ela não se conectou naquele grupo ali, né? A linguagem, às vezes é um jovem, às vezes é uma pessoa solteira e é uma célula de casais, né? E tem vários estilos de célula. E aí ela vai visitar alguma outra e ela vai se conectar naquele lugar, porque Deus ele não quer que ninguém fique avulso. E tá tudo bem, né? E às vezes você vai numa célula que é um perfil mais adulto e você tem criança, então às vezes não tem jovem, então tá tudo bem, mas a partir do momento na verdade você tem que criar raiz com alguma. A gente está vindo de uma célula agora, né? A gente estava numa célula agora. E por acaso uma das famílias da célula que estava um pouquinho afastada porque a irmãzinha lá ganhou neném, aí tem aquele período, né, das vacinas da criança, a gente não fica aí melhor, né? Aguarda esse período até as vacinas acontecerem, depois você vem. E ela voltou hoje a primeira vez e ela chegou chorando, gente, porque ela estava sonhando em voltar para a célula. Uma coisa maravilhosa, ela se sente parte daquilo. O Donizete, ele manda toda mensagem, toda terça. Minha semana começa na terça-feira, quando vai nascer. Então, você vê, você sente... Né? E aí, quando ele vai, fala assim, nossa, minha semana está tão sem graça, sem ir à célula. Então, gente, nós estamos terminando o segundo bloco, mas ainda tem mais. Tem mais. À mesa, Jesus ensinava, curava e transformava. Aqui, a conversa continua. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico. Então, Ronaldo e Roberta, quando a gente convida as pessoas para irem à célula, e às vezes fala assim, nossa, mas eu vou, mas eu não tenho que falar não, né? Nossa, eu não conheço a Bíblia, tem problema isso? Então, na verdade, ali, nossa, não é arguição, não é, você fala se você quiser, se você sentir a vontade de falar, mas, na verdade, é um lugar seguro e você sente acolhido ali. Então, relacionamento é intimidade, é com o tempo você sente. Então, você vem do jeito que você quiser, tem necessidade de ficar calado, mas mesmo que ficam calados, sempre aproxima mais de um, então, no final, pede uma oração. Então, ali na célula, você não tem necessidade de fazer nada. Né? É só você ir disposta, com o coração aberto. Bacana, né? porque a gente vive esse universo de célula desde sempre, né? Desde que nós conhecemos Jesus. E aí a gente vê as pessoas indo pela primeira vez, muito tímidas, assim, calada no cantinho, não se relaciona. Na segunda semana começa a quebrar. Daqui a pouco, aquela pessoa que chegou sem falar, tímida, já está participando, já quer contribuir, quer falar, quer trazer. Tem que pedir para falar menos, né? E já está acolhendo o outro também, né? Que da mesma forma como ele chegou, ele também já está acolhendo a outras pessoas que estão chegando. Né? Muito legal isso, muito... A gente entende, algumas igrejas não pensam dessa forma. Algumas igrejas não acreditam que deva funcionar assim uma igreja em células. E a gente... Está tudo bem, tá tudo bem. Não é? Mas a nossa experiência, nesses quase 40 anos de ministério,
é a experiência mesmo do crescimento e do desenvolvimento. As pessoas chegando de um jeito e daqui a pouco a gente vê que ela cresceu na fé. Ela subiu um degrau, né, como você falou, e ela subiu um degrau, porque ela não é um mero espectador, ela participa da vida da igreja na célula. Até agora a gente comentou todos os benefícios de viver em célula. Mas, como família, célula é viver em família. Podem acontecer problemas, crises, desapontamentos. E como superar um momento assim? Alguém que viveu algum tipo de situação em um pequeno grupo. Foi machucado, né? Em algum sentido. A gente tem que ter a maturidade para entender algumas coisas. Por exemplo, a célula que começou, ela pode terminar? Pode. E nós já vivemos essa realidade também. De uma célula que, a princípio, estava tudo bem, mas no meio do caminho, a dona da casa, a anfitriã, ela já não queria mais. E aí, a célula caminhou para o fechamento. Então, pode acontecer situações em que no meio da célula, porque as pessoas são diferentes umas das outras, de repente no começo ela queria muito a célula, mas depois ela se sentiu ali invadida com o número de pessoas entrando na casa dela. Isso pode acontecer. Então a gente tem que ter a maturidade a gente pode mudar de endereço? Alguma outra pessoa do grupo gostaria de aceitar a célula na sua casa? Ou a gente vai encerrar e a gente vê que não há possibilidade de multiplicar essa célula. Então, nem tudo são flores. Nem todo dia vai estar todo mundo bem. O que a gente entende é que a célula ela vai contribuir de alguma forma e a gente vai respeitar a família ou a pessoa que está recebendo a célula em casa, dela falar não, dela pedir um tempo, sabendo que nesse universo de situações que a gente vai conversar ali na célula, na casa da pessoa, de repente pode afetar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente a pessoa ou a casa e ela decidir não ter mais a célula. E quando surgir algum problema, e a célula é importante e interessante nisso também, porque como o grupo é menor, surgindo um problema no grupo, nesse pequeno grupo, a gente tem a possibilidade de ajudar na solução do problema. Pode ser que a gente não consiga, não é? Mas sendo um grupo pequeno, a gente consegue identificar. As pessoas têm a liberdade de poder também falar, olha, eu não quero mais, ou eu estou com um problema, e a gente, em alguma medida, a gente poder ajudar. Ô, Ronaldo, e o que você falou, e que Michele falou isso de... A gente sempre, o que recebe a casa, o anfitrião não precisa ser líder, né? Então, é só ter a disposição de oferecer a sua casa. Independente do tamanho da sua casa, você ter a disposição de oferecer. E o que eu mais ouço, você fala assim, nossa, Alice, mas você está abrindo sua casa para a célula, você não fica com medo disso, espiritualmente é pesado. Cada um tem sua ótica, né? Mas eu penso ao contrário, eu tenho uma bênção de ter uma célula em casa, né? Um privilégio de ter uma célula em casa. Então, às vezes, e a pregação, esses dias da NOA, foi muito isso, são as desculpas que a gente dá, né? Igual as desculpas do Moisés, as desculpas que a gente dá para não fazer. Né? E eu acho que o benefício de você estar numa célula, de receber pessoas na sua casa também, é muito maior do que os contrapontos, né? Então, as vantagens são muito maiores. A gente vê o crescimento da família, a gente vê o envolvimento das pessoas, da família, dos que estão chegando também. Então, assim, é muito lindo ver isso, o crescimento espiritual dos anfitriões que estão ali recebendo, dos líderes em treinamento que estão também colaborando, né, com a célula. Então, no meu ponto de vista, claro que tem coisas que acontecem não muito boas, mas a maioria é positivas e contribuem, né? A gente está vivendo isso, né? Porque a família que nos cedeu a casa para a gente fazer essa célula toda segunda-feira, e nós já falamos isso para eles, é visível como eles
Cresceram, É o subir de nível que essa da minha exatamente. célula, falou. E assim, a gente trabalha várias coisas, não só com a gente, com os filhos, né? Que é o compromisso, que é a disciplina, que é a constância, né? Você vê, para mim, terça-feira é o dia de célula. Então, não E tem o nenhum exemplo, convite né, que é Lícia? mais... Porque as pessoas vão ver aquele movimento acontecer. É. E até quem não está diretamente ali ainda participando, desperta ou uma curiosidade ou interesse. Em algum momento eles vão. É. Nem que seja para assim, deixa eu ver o que acontece ali naquela casa. E de repente ver que ali é um lugar onde ela vai ser bem recebida. E quando você falou sobre o anfitrião não liderar, realmente, porque o anfitrião tem um papel importantíssimo já. Ele abre a casa, ele prepara, ele limpa, porque existe uma logística por trás de uma... Prepara o ambiente, né? Sim, prepara o ambiente. né? E aí ele fica em oração, e aí os líderes e líderes em treinamento vão chegar, aquela atmosfera ali, física mesmo, porque a gente sabe que além da parte espiritual, tem a parte física, porque você precisa organizar o espaço. Na maioria das células vai mudar um espaço ali que já é da casa, que já funciona de uma forma. Se é na sala, vai precisar afastar o sofá, espalhar a cadeira, alguma coisa vai mudar naquela casa fisicamente Se é falando, na garagem, tira o carro, põe o carro na rua. E ainda tem a atmosfera espiritual que é criada desde esse momento da preparação. Isso é muito importante. Então, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, né? As questões espirituais. Isso é um outro podcast, porque muito assunto para falar sobre isso. E aí você permite que esta família que está recebendo a célula, né, a família anfitriã, ela amadureça espiritualmente. Óbvio que há uma preparação para a célula acontecer. E começa na casa, começa com a família. Então, eles também amadurecerão do ponto de vista espiritual, né? Porque há uma batalha espiritual, há um confronto aí para dar tudo errado, né? Então, essa família vai começar a aprender, ler, adquirir ferramentas para que, quando chegar esse dia, eles entenderem a atmosfera sendo modificada dentro de casa. Então, eles vão orar mais, eles vão ler mais, eles vão estar mais atentos aos sinais que estão acontecendo. Né? E os líderes de célula... As células não estão, os líderes não estão sozinhos. Então, nós temos uma direção, né? Uma coordenação. Uma coordenação, e os pastores da nossa igreja. Então, os problemas que tem na nossa célula, a gente não tem que resolver sozinho. Não. Porque às vezes a gente não tem espiritualmente, a gente não tem o preparo. E aí, por isso que a gente tem também os nossos pastores a quem recorrer, né? Que é um medo de muitas pessoas, tanto de liderarem ou de serem ali aqueles que recebem. Pensam que não, aí recebeu, não, mas vou ficar sozinho, vou ter que resolver tudo da célula. E, na verdade, não é assim que acontece, porque as células também podem se unir no sentido de apoio, de suporte, de intercessão, de oração, né? Por isso faz parte do corpo. E muita gente fala isso, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu vou ter célula, se alguém precisar de ajuda, mas é exatamente isso, nós não estamos sozinhos. Então, às vezes, tem alguém na célula que tem mais disponibilidade, tempo, que você pode pedir ajuda, que pode pedir para ligar, para orar. Ou até dar uma atenção enquanto está ali aquele furacão acontecendo. Alguém da célula está... Hoje a gente tem muito recurso, né? O WhatsApp, há 40 anos atrás, não tinha isso, né? Hoje você está ali, às vezes a pessoa está numa situação difícil e aí alguém está no WhatsApp segurando ali aquela pessoa na conversa, intercedendo enquanto outros estão organizando uma visita, né? Uma oração, um jejum, tudo em comunhão, realmente gerando vida, fluindo. E você vê que faz parte da família mesmo, né? Como que as pessoas da célula gostam de fazer eventos, né? Gostam de fazer datas, gostam de comemorar, né? Ali junto, você viu, né? A célula, a palavra na mesa, ela subiu de nível, assim, né? Um degrau. Quando você olha e vê, por exemplo, né, Marcílio falou, vamos fazer o Café com Louvor. E aí é um evento é isso. maravilhoso, porque assim, de vez em quando se reúne num sábado de manhã para tomar um café. Célula na célula. Não é? Vida na vida. E eu recebi uma reportagem hoje, que eu não sei nem se é antiga, mas um jovem fez um movimento numa tenda de circo numa universidade. Nossa, foi uma benção. Você vê ali todo mundo tocado pelo Espírito Santo e ele recebeu um processo. Uma notificação do Ministério Público. Nós vamos ter batalhas.
Deus nunca falou que ia ser um mar de rosas, mas que ele vai estar com a gente. Então, assim, esperar que vai ser sempre uma calmaria. Nossa vida não vai ser isso, né? E Mas entender que a perseguição não é nada pessoal. Se acontecer não é sobre nós, em algum momento numa célula, de acontecer algum tipo de perseguição, de reclamação, se a gente está agindo na célula conforme a Bíblia manda, com ordem, decência, respeitando tudo aquilo, né, os princípios, a perseguição não é pessoal. A gente é perseguido por causa do nome de Jesus. Então, a gente não precisa ter medo. Isso é importante verdade. ressaltar, né? Porque, assim, não é assim, vamos criar uma célula e a pessoa fica abandonada. Não. Existem princípios que são todos bíblicos. Existem pessoas experientes para auxiliar. Então, não é começar uma célula do zero sem saber o que fazer, não. Existe um passo a passo ali para ajudar quem vai estar ouvindo ou vendo esse podcast agora, pensar assim, puxa vida, então eu quero uma célula na minha casa. Como fazer? Simples, fácil. Igreja Mosaico, procurar um dos pastores da igreja, né? Isso. Ou, se você já conhece alguma célula, perguntar a alguém dessa célula como funciona, e aí a gente vai dar todas as orientações possíveis. E às vezes está numa célula e fala, nossa, mas eu vou oferecer minha casa. A ideia é essa, né? Que se multiplique. E ali, a célula nunca começa sozinho, sempre começa com alguém que já tem experiência ali, Exatamente. começa em treinamento, né? E a gente isso quer perguntar, se tem alguém assistindo e nunca participou de uma célula, o que você diria, o que você aconselharia? Então, as pessoas pensam assim, minha casa ela não está adequada para receber uma célula. Minha casa é muito pequena. A minha casa não é igual ali do Ronaldo, que é lá na roça, é grande. Que tem aquela vista maravilhosa. Gente, qualquer lugar, sabe? Nós já andamos... No início, você deu aqui o exemplo como que vocês se reuniam em célula, né? Até debaixo da árvore. Até na rua. Até na rua. Então, assim, basta ter o desejo, a vontade, não é? Não precisa ser o Palácio de Buckingham para receber uma célula. Do jeito que você tiver. Não se preocupe com, mas e o lanche, a comida? Calma. Existem princípios, né? E aqui na Igreja Mosaico a gente prima por tudo isso. Inclusive, vocês estão vendo essa mesa bonitona aqui, ó, preparada com carinho, mas a gente vai ensinar isso também na célula. Na simplicidade. E outra coisa também, não tem idade para participar, né? A pessoa fala assim, nossa, eu já estou tantos anos na igreja, e eu vi um testemunho de uma senhora que ela já vivia na igreja há mais de 40 anos, que ela estava a vida toda, mas ela nunca tinha participado da igreja, de uma célula. Então, ela começou, porque a vizinha dela abriu uma célula, falou assim, vem, participa com a gente. E quando ela começou a participar, ela gerou mais vida nela, porque ali ela, por exemplo, ela tinha muitas amigas que moravam perto dela, que elas nunca tinham interesse de ir na igreja, mas na célula do lado da casa dela, elas aceitaram. E aí começou a gerar vida, e hoje ela fala assim, eu não vivo mais sem a minha célula. Então ela assim, é uma senhora e ela passando a experiência dela para os jovens, né? Essa comunhão de diversidade de idades também é muito interessante, porque um aprende com o outro. Esse é o objetivo da célula. Sim, né? E aí é importante também a gente falar que nós temos células mistas, que não tem mesmo, como a Betinha falou, essa questão das idades, células de mulheres, de adolescentes, né? Células para casais, células que seu filho vai ser também bem recebido, seu filho pequenininho, adolescente, pré-adolescente, né? Células para as famílias, né? Serem mesmo acolhidas e fazerem parte. Exato. Unidade na diversidade. Eu tenho uma... Pode falar, Roberto. É aquele ditado que você diz, né, Alice, que o que tem que ser feito, como é que é? Tem que fazer, não é que é? É melhor feito do que perfeito. Eu tenho maior alegria de ver a célula de jovens lá de casa, porque começaram em 3, e aí a Isa foi lá e Luísa, a Isa foi para a faculdade, tinha aula, e elas persistiram só as duas. Então, vê hoje aquela quantidade de jovens, muitos jovens, os pais nem frequentam a célula, então eles estão furando o poço ali, né?
Então, assim, e é uma benção. E é o que você falou, é mais fácil a pessoa aceitar um convite ir para casa do que ir para a igreja, né? Mas e a gente sempre fala ali, gente, alimentar só um dia na semana é muito pouco. Então, a gente tem que querer, a gente tem que sair da zona de conforto. Então, a gente tem que ler. E como que você vai saber se o líder da sua célula está falando alguma coisa que está dentro da Bíblia? Você conhecendo a Bíblia, né? Você conhecendo a palavra, né? Então, não adianta, não é só para você receber. Ali você começa a ter um manual de saber, você ter que ler a Bíblia, de frequentar. Fala assim, nossa, mas eu tenho que ir à igreja? Não, mas é tão bom aquilo que você vai achar só ali na terça muito pouco. A célula é o início do partir do pão. E a comunhão dos outros dias é o pão diário. Porque ninguém alimenta uma vez na semana. Um único momento ali, uma única refeição. Acordou, alimentou, orou e malhou. Não é? O malhou, Betinho? E você percebe que o ser humano ele só funciona em grupo? Se a gente sair daqui agora e passar na frente dos bares ali, tá cheio de gente. Sim. Porque o ser humano gosta de estar Deseja, junto. né? De fazer parte, né? A célula é isso também, ser ouvido gente. também. Tá junto. O Senhor nos criou para conviver, não só para viver. É difícil? É. E aí é um ferro afiando o outro, né? Igual está escrito lá em Provérbios. E é convivência mesmo. É corpo de Cristo. A minha última pergunta da Michele, eu deixo com ela. Por que o inimigo quer tanto isolar as pessoas? Posso falar primeiro, né? A Bíblia deixa muito bem clara sobre a comunidade, a comunhão. Porque quando... Lá atrás, no Império Romano, eles tinham uma máxima que é dividir para conquistar. Então, todas as vezes que o Império Romano queria realmente ter uma supremacia num exército que era maior, eles utilizavam alguma estratégia bélica para poder dividir aquele exército, e aquele exército ficando menor, ele se enfraquecia e ele era dominado. E assim conosco também, todas as vezes que a gente se isola, a gente se torna presa fácil. Do ponto de vista espiritual, é muito melhor a gente estar com alguém. Do ponto de vista espiritual, o grupo nos ajuda. Então, é melhor ou é pior? É muito melhor estar em grupo. É muito melhor porque juntos a nossa fé vai ser fortalecida. Atos capítulo 2 deixa bem claro que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Arrependimento, morte e ressurreição. Mas aí eles perceberam que a doutrina apostólica ela não poderia ser vivida individualmente. Por isso que depois tinha comunhão, partir do pão e oração. Isso só pode ser feito em comunidade. Não tem como eu partir o pão para mim mesmo, não é? Então, a comunidade de fé, a comum unidade, como o Donizete sempre fala. Comum em unidade, né? O Donizete sempre fala sobre isso. E a gente... com os nossos muitos defeitos, porque todo mundo é cheio de defeito, mas é nessa comunidade dos santos, e santo aqui não é aquele que é perfeito, é aquele que é santificado, aquele que é justificado por Jesus. Nessa caminhada juntos a gente consegue chegar lá. A gente pode, sozinho, de repente a gente consegue até correr mais rápido, mas com o outro a gente vai muito mais longe. Ele tirou as palavras da minha boca. Idem com batata fritas, né? Exatamente, porque é isso. A gente sozinho, a gente vai mais rápido, conquista as coisas muito mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E a gente vai mais rápido, mas a gente perde muito o que acontece ali no processo, né? Na caminhada, né? E a gente estar junto, e junto, por isso que a gente tem que escolher com quem andar junto. Exato. Em um momento de dificuldade, quando a gente não tem força, é pessoas para lembrar quem a gente é e quem Deus é, né? Na nossa vida, né? É Eclesiastes 4:12, né? Que fala do cordão de 3 dobras. Não se rompe com facilidade, né? Sozinho, nós vamos perder a batalha, mas... Porque até esse senso de corpo de Cristo, ele é amplificado na comunidade de Cristo. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou fala de um Pai que não é só meu. Pai nosso. Que é a comunhão. Mas nesse finalzinho nós ainda temos o nosso bloco. Um café e uma pergunta. No bloco Um Café e uma Pergunta, dessa vez, um café e uma pergunta para Jesus visitando a sua célula. Qual seria a sua pergunta para Jesus com aquele cafezinho?
A Roberta olhou para o Meu Ronaldo e Deus. falou, vou começar com você, Ronaldo. Meu Deus, que pergunta! Qual pergunta Qual que a pergunta gente faria eu para faria pra Jesus? Ele está sobre a mesa. Você acabou comigo aqui agora, hein? Porque assim, porque ele está lá, na verdade, né? A gente não está vendo com os nossos olhos físicos, mas ele se encontra ali. Porque ele se encontra ali. Quando dois ou Dois mais ou três estão Comunhão. reunidos com ele. eu estarei. Agora uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta para Jesus? Jesus, fiquei sem palavras. Jesus, eu nunca tinha pensado nisso não. Tá vendo que eu não li roteiro nenhum? Ô, Ronaldo, foi interessante quando a gente fez e eu pensei e eu achei tão interessante das duas que nem se De encontraram. episódios diferentes. Que elas falaram assim, isso mexeu tanto comigo. Eu falei assim, Deus, eu tô fazendo o que é certo. Eu fiquei até emocionada, eu tô No fazendo o que é sentido de certo. estou te agradando, né? Fazendo o que o Estou Senhor no caminho de... me e eu colocou fiquei, para fazer nessa vida. Estou vivendo ou estou sobrevivendo? Estou vivendo o propósito. E foi muito forte para nós a gente acha que aquilo, tá né? arrasando e não é esse o... Assim, só no ativismo, né? Quando você fez a pergunta, eu pensei, porque eu tenho sempre repetido algumas frases ultimamente, nos últimos 2 anos, porque eu tenho falado assim que eu já estou velho demais da conta, né? Quase 40 anos de ministério. Você parou de falar essa, né? Mas quando você perguntou assim, eu pensei assim, Jesus, o senhor tem mais alguma coisa para mim? Né? Para eu continuar? Porque eu já estava falando que ia tirar férias permanentes, aposentar, né? E as células têm me feito rejuvenescer. Né? Sentir vivo, né? Renovo. Quando vocês falaram isso, sempre me vem isso, né? Gratidão. Gratidão ao Senhor por estar comigo. Eu sinto isso, dele estar comigo o tempo todo. E é aquela palavra que Pedro disse, né? Para onde eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna, né? É o que Davi disse também. Que o Senhor pode tirar tudo, mas que não me tire da tua presença. Salmo 51. Né? Então, é uma alegria, uma gratidão ao Senhor por ter me escolhido, né? Por eu fazer parte do corpo de Cristo. E isso me alegra e me emociono e realmente fico muito feliz por tudo isso. Ô, Roberto, eu lembrei, a minha avó falava assim, é interessante, né? A pessoa no leito de morte aceita Jesus e aí vai para o céu. Aí eu falei, vó, essa pessoa perdeu o privilégio de viver uma vida com Jesus. Então, a gente não está sendo injustiçado por causa disso, não. A gente teve um privilégio de viver uma vida com Jesus, né? É verdade. Não é o outro que está ganhando. Com certeza. O outro pode estar ganhando, mas a gente teve o privilégio de ter esse encontro muito antes, né? Com certeza. Essa é meu sentimento. E agora, depois de um cafezinho com Jesus e de uma pergunta ou de uma frase, né? Vamos para as nossas considerações finais, Lícia Mara. Não acredito, né? Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, né, Michele? E feliz de vocês estarem tão envolvidos nas células, né? Então, e assim, cada semana dando suporte para porque uma célula começou, vocês dão um suporte por um tempo, né? Então, a gente agradece em nome da igreja esse suporte que vocês dão, né? Não só ali fisicamente, mas quando a gente tem uma demanda específica, né? Ronaldo, suas considerações finais? Pois é, menina, o que eu posso dizer assim, porque agora eu comecei a pensar, fiz uma coisa que eu não tinha feito. Essa pergunta de Jesus acabou com um edifício na mente dele. Edifício. Depois ele vai te mandar lá. Condomínio. Porque assim, experimente mesmo, experimente uma célula, vive esse momento assim, é um momento da comunidade de fé, não é? Não fique com medo, não. Né? A Bíblia fala que a gente tem que não andar ansioso, a gente às vezes fica ansioso, gostaria de participar e pertencer a uma célula.
se dê essa oportunidade. Vá lá, vai uma vez. Não perca a oportunidade. Experimente. Quem abrir a porta vai te receber muito bem, né? Que a gente fica, nossa, mas como que eu vou entrar? Como que você pode ir? A gente já está para abrir mais uma célula em breve, ó, tá vendo? A coisa está acontecendo, então não perca a oportunidade. E tem célula no Bonfim, tem célula aqui no Tijuco, tem célula no Matozinhos, tem célula no Colinas. Hoje, daqui a pouco vai ter no Guardamó, no Dom Bosco. Meu Deus. Não é para falar que está longe que não vai ter célula. Em São João a gente tem os ônibus. A nossa irmã, de graça, a nossa irmã ama uma frase: quem quer dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. E o que é prioridade, a gente tem tempo. E uma virtude que eu tenho trabalhado muito em mim é o não julgamento. Então, a gente julga uma coisa que a gente não conhece, né? Nossa, mas vou em célula, é só coisa de crente. Vai dar, se dê a oportunidade, né? Vai valer a pena. Roberta? É um privilégio, né, estar nessa mesa. Eu me alegro por isso. Foi um pouco relutante. Não acredito, nós somos tão agradáveis. Pode. A nossa agenda é muito concorrida. Gente, mas foi muito bom estar aqui falando daquilo que a gente está vivendo já há tanto tempo. E realmente eu pensei... eu creio que a gente só falando entre pessoas, poucas pessoas, é bom, mas falando para mais pessoas ainda, como você que está ouvindo, vai ser melhor ainda. Amém. Então você é convidado para participar de uma célula, né? Exatamente. E você que está em casa, que também deseja ser um anfitrião, participar de uma célula, nunca foi e está assim, gente, o que esse povo está falando aí? O que é isso, esse negócio de célula? Procure uns pastores da Igreja Mosaico, você vai ser encaminhado para uma célula mais próximo da sua casa, mas você também talvez quer ir numa mais longe da sua casa, não tem problema, você pode ficar à vontade, viu? E pode também seguir as nossas redes sociais, @Igreja Mosaico MG. Estamos no YouTube e no Spotify. Inscreva-se no nosso canal, Igreja Mosaico. No Spotify também é só procurar lá, Igreja Mosaico. Queremos também agradecer os nossos parceiros, Larissa, da Eita Fisarte, Fatinha com a Vivi, da Confeitaria Café com Leite. Hoje, sobre a mesa, tem os sequilhos da padaria da ONG Nova Geração Brasil. Uma delícia. Cookies também, né, Lícia? Da Confeitaria Café com Leite, esse bolo chocolatudo que tá aqui, é da confeitaria e também. E agradecendo também o Davi e o Léo, que estão sempre presentes, Léo, Larissa, que está aqui hoje nos bastidores. Eles estão hoje servindo também. Estúdio Mixmaster, @Estúdio Mixmaster no Instagram. E até o próximo episódio. Bye, bye. Você ouviu Sobre a Mesa. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico.